Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste sábado nos brinda com duas leituras muito bonitas. A primeira leitura da carta de São Tiago, capítulo 5, de 13 a 20. A primeira parte fala de um dos sacramentos que poucas pessoas conhecem o seu valor. É a unção com óleo para os doentes, para trazer alívio na doença e, se for da vontade de Deus, a cura. Se alguém entre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém entre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. É um momento muito importante. Os doentes, principalmente doentes graves ou que estão em perigo de morte, se sentem muito abandonados, sozinhos, e é um momento em que a comunidade de fé reza e se reúne para trazer sustento nesse momento difícil que a pessoa está passando. A unção com óleo e a oração do presbítero tem também o poder de perdoar os pecados, o que também traz um grande alívio à pessoa que está ali sofrendo. Vamos então aproveitar essa leitura para hoje rezar por todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento, que se encontram numa situação de abandono, de solidão, para que sejam confortadas por essa palavra de São Tiago. Confessai uns aos outros os vossos pecados, orai uns pelos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Esse é o segundo tema que aparece na carta de São Tiago. Assim Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. E em seguida tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro o reconduzir, saiba que aquele que reconduz um pecador desencaminhado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. É um apelo a que nós assumamos a nossa responsabilidade de irmos atrás das ovelhas perdidas, assim como Jesus fez no Evangelho, que nós não desanimemos de trazer de volta aqueles e aquelas que por algum motivo se afastaram da fé e da igreja. Então são situações muito especiais da vida, né? A enfermidade, o sofrimento, o abandono, o distanciamento. Nós somos chamados a intercedermos por essas pessoas. E o Evangelho de hoje, bastante breve, Marcos 10, 13 a 16, fala sobre as crianças. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse. E o Evangelho diz que os discípulos as repreendiam. E a gente pode achar estranho, mas por que os discípulos repreendiam as crianças que se aproximavam de Jesus? Para isso é preciso lembrar que
A cultura daquele tempo era bem diferente da nossa cultura. No tempo de Jesus, as crianças não eram consideradas, eram desprezadas. E por isso os discípulos não queriam que Jesus perdesse tempo acolhendo as crianças. Mas Jesus toma uma atitude bastante original em relação às crianças. Ele não segue os preceitos costumeiros. Diz o Evangelho: Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, e não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. A criança é aqui o modelo, o exemplo daquela pessoa indefesa, pobre, que não é considerada. E são exatamente essas pessoas que Jesus tem maior carinho, maior amor por elas. Por isso ele fala: deixai vir a mim as crianças. E as abraçava e abençoava, impondo-lhes as mãos. Essa é uma exortação para nós, como comunidade de fé, olharmos não somente as crianças, mas todos aqueles que são como crianças, desprezados, abandonados, não são considerados, e que nós façamos a diferença como Jesus fez na sua época. E nós tenhamos essa atitude de inclusão, de acolhida, de trazer para junto de nós aqueles que se encontram nessa situação. Peçamos então que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.